Irmãos, nós estamos trabalhando esse livro, né? Experimentando mais de Deus. E na apresentação feita pelo Vini, né? No primeiro capítulo, ele passou para nós a ideia central do livro, que é nós vermos como uma possibilidade real, né? Uma possibilidade real de nós conseguirmos experimentar mais do Senhor na nossa vida, apesar da correria do dia a dia, apesar desse estilo de vida difícil que a maioria de nós temos, né? Essa correria. Quando nós pensamos nos grandes exemplos de fé do passado, sejam os personagens bíblicos ou os grandes teólogos do passado, a gente pensa em pessoas que talvez tinham mais tempo e menos interferência no seu dia a dia e por isso conseguiam desfrutar mais da presença de Deus, né? Pode ser que em algum ponto isso seja até verdade, mas sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Então, o fato da nossa cultura, do nosso dia a dia ser muito agitado, não deve ser uma justificativa para que nós viremos as costas para o Senhor e não busquemos desfrutar mais dele nas nossas vidas. É possível, né? É possível. Deus jamais permitiria uma situação ao qual ele não pudesse ser adorado e desfrutado pelos seus filhos, porque ele é soberano sobre todas as coisas. E esse livro, ele tem dois princípios, dois argumentos básicos, né? De que Deus ele é conhecido por meio de três pessoas, de modo que nós nos relacionamos com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Então esse livro é uma continuação daquele livro Deus Trino, do próprio autor, né, Tim Chester. Então ele foca nisso, de que nós devemos reconhecer essas três pessoas, a triunidade do nosso Deus. E que o segundo argumento é que a nossa união com Deus em Cristo é a base para a nossa comunhão com Deus na experiência. E o que ele quis dizer com isso? Ele desenvolve isso no capítulo 2, onde ele fala que, resumindo o capítulo 2 também, que no capítulo 2 ele deixa bem claro que buscar ler a Bíblia, orar ou ter essas disciplinas espirituais não faz ninguém mais cristão que o outro. Todos nós somos igualmente cristãos, porque a nossa identidade é baseada na obra de Cristo. Então Jesus Cristo morreu por todos os seus, e todos aqueles que são seus são igualmente cristãos. Então a nossa união com Cristo é uma via de mão única. Porém, o desfrute dessa união é uma via de mão dupla. E ela deve ser baseada nessa realidade da obra de Cristo, da supremacia de Cristo sobre todas as coisas. Então nós precisamos reconhecer que todos nós somos igualmente cristãos, mas alguns desfrutam mais dessa união com Cristo do que os outros por conta do desenvolvimento da sua salvação, né? Do quanto se atenta às coisas do Senhor no seu dia a dia e o quanto reconhece a Deus em todos os seus caminhos. E que nós precisamos entender que esse desfrute, embora seja uma via de mão dupla, ele só é possível por causa da nossa união com Cristo, que é uma via de mão única. Nós somos salvos pela graça por meio da fé. Essa é a nossa realidade, por isso somos cristãos. Você não pode fazer nada para que Deus te ame mais ou para que Ele te ame menos. Porém, todavia, o desfrute desse relacionamento com a graça de Deus baseia-se também no quanto você se empenha para desfrutar do Senhor em todos os seus caminhos. E então nós chegamos agora no capítulo 2, que é o capítulo a respeito da alegria, né? É isso que nós vamos expor hoje. E a ideia central desse capítulo é que a fé cristã é relacionamento com Deus. E este relacionamento com Deus produz alegria. Você pode esquecer tudo que eu falar hoje, mas eu preciso que você se lembre dessa frase. A fé cristã é relacionamento com Deus. E este relacionamento com Deus produz alegria, né? Ou seja, a alegria que provém da fé, ela é sempre apesar das circunstâncias, pois ela olha além das circunstâncias. Ela olha para o nosso relacionamento com Deus. Então este capítulo é sobre essa alegria que só pode vir através de um relacionamento com Deus. Então vamos abrir ou ligar as nossas Bíblias em 2 Coríntios 1, 24. 2 Coríntios 1, 24. Paulo fala, isso não significa que queremos controlar vocês,
dizendo-lhes como exercer sua fé. Nosso desejo é trabalhar com vocês para que tenham alegria, pois é pela fé que permanecem firmes. Então aqui Paulo, dando as suas orientações à igreja de Corinto, ele deixa bem claro que o foco do ministério dele era trazer alegria às pessoas, e essa alegria só vem por meio da fé e por meio da fé em Cristo. Não é uma fé como um pensamento positivo, né? Ou como uma expectativa de que as coisas melhorem, mas é uma confiança plena na obra de Jesus e de que Deus é soberano sobre todas as coisas, né? O Augusto Nicodemos lançou um vídeo esses dias onde ele fala assim: nós estamos na fase 3, né? Por quê? Criação, queda, redenção e consumação. Deus criou todas as coisas, infelizmente aconteceu a queda, mas nós estamos nesse período de redenção, onde Jesus Cristo morreu pelo seu povo, e todas as coisas haverão de ser consumadas, né, no futuro. Então nós estamos na fase 3, na fase da redenção. Está tudo sob controle. É essa a mensagem da Bíblia, né? A história da redenção. E nós estamos na fase 3. Vai ficar tudo bem. Jesus Cristo irá voltar e irá consumar todas as coisas. Então nós podemos nos alegrar, nós podemos sempre ter essa esperança de que em algum momento tudo vai ficar bem. E vai ficar muito bem. Muito bem. Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Então, meus irmãos, a alegria que provém da fé, ela é sempre apesar das circunstâncias e das dificuldades da nossa vida, porque ela olha além das circunstâncias, ela olha para o nosso relacionamento com Deus. Nós vemos tudo de dificuldade na nossa vida, do nosso dia a dia, todos os nossos sofrimentos, mas quando nós olhamos para a cruz de Cristo, nós podemos ter alegria. Ali na cruz se encontra a nossa alegria. E agora que nós ajustamos essa nossa ideia de alegria, agora que nós compreendemos que nós podemos ser sempre alegres, porque o sacrifício de Jesus pagou os nossos pecados e nos colocou num pleno relacionamento com o Pai, agora que a gente ajustou tudo isso, agora que você foi relembrado, não que você não soubesse, que você pode estar feliz, que você pode viver feliz por causa de Jesus, o autor então nos passa 6 benefícios dessa alegria. 6 benefícios, 6 coisas que a gente pode aproveitar de viver em alegria. E o primeiro é que deleitar-se em Deus ajuda a vencer a tentação. Primeira coisa, deleitar-se em Deus ajuda a vencer a tentação. E não tem como, claro, falando de alegria, ainda mais sobre isso, não tem como lembrar do nosso querido John Piper, onde na sua teologia da alegria, ou no seu hedonismo cristão, ele fala que a gente peca porque a gente não sabe o que é bom. Porque o que é bom mesmo é viver para a glória de Deus. Então, quando o nosso olhar falha em relação a olhar para a glória de Deus e viver desfrutando de se deleitar no Senhor, é que a gente acaba cedendo ao pecado. Então, quando nós vivemos em alegria, quando nós nos deleitamos em Deus, isso ajuda a gente a vencer a tentação. Deus é mais glorificado em nós quando nós estamos mais satisfeitos nele. E o segundo benefício de viver no deleite de Deus é que isso nos ajuda a suportar o sofrimento. Paulo fala, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos deste tempo presente não se comparam com a glória que há de ser revelada em nós. Ou seja, você viver com essa expectativa nas coisas do Senhor e viver alegre no Senhor, de certa forma, te ajuda a olhar além das circunstâncias. Então, como que nós podemos passar pelo sofrimento ainda tendo alegria? Parece até antagônico, né? Sempre olhando além, olhando para o nosso relacionamento com Deus, né? Olhando para a nossa salvação e estarmos sempre alegres, porque Deus é tudo o que a gente precisa. O sofrimento vem porque coisas são tiradas de nós. Coisas importantes, pessoas, por exemplo, né? Ou coisas que talvez você batalhou para ter. A sua própria saúde, tudo isso é importante. E o sofrimento é real. O sofrimento ele é real, ele deve ser considerado. Mas ninguém pode nos tirar Deus. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Logo, por mais que tirem tudo de nós, nós ainda teremos tudo. Porque tudo, na verdade, é o Senhor. O Senhor é meu pastor.
e nada me faltará. Ou seja, eu não terei falta de nada, porque Deus é tudo aquilo que eu preciso. Então, deleitar-se em Deus ajuda a suportar o sofrimento. Terceiro benefício é que deleitar-se em Deus ajuda a estimular o serviço. Deleitar-se em Deus ajuda a estimular o serviço, ou seja, você consegue ser uma pessoa mais ativa no reino de Deus quando você está alegre no Senhor. Porque Deus não quer que nós trabalhemos na sua obra, né? E aqui a gente pode ampliar, né? e usar da cosmovisão reformada e entender que todas as coisas pertencem ao Senhor e que tudo que nós fazemos é uma maneira de servir a Deus, né? Nós trabalhamos para Deus em todas as coisas, não só naquilo que nós fazemos na igreja, né? Claro que é uma bênção trabalhar no Ministério Fiel, mas nós também estaríamos servindo a Deus se nós estivéssemos trabalhando numa outra empresa, né? E vamos abrir em Hebreus 12, 2. Hebreus 12, 2. Hebreus 12, 2. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, o foco, Jesus vivia focado nessa alegria, hein? Na esperança. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado em um lugar de honra à direita do trono de Deus. Então, você viver essa alegria que provém da fé te estimula a servir ao Senhor. Onde os seus afazeres diários, ou os seus afazeres eclesiásticos na sua igreja, no seu ministério, os seus trabalhos aqui, eles vão ser feitos de uma maneira mais estimulada, mais encorajada, se você estiver vivendo em alegria com Deus, se você estiver se deleitando no Senhor. E o quarto benefício, meus irmãos, é que deleitar-se em Deus ajuda a um testemunho vibrante. Na página 33 ele fala: nós somos evangelistas daquilo que amamos. Hoje no marketing nós temos até aquele conceito do cliente evangelista. Aquela pessoa que é o melhor marketing que existe. A gente pode usar todas as ferramentas que forem, a gente pode se empenhar e fazer as melhores estratégias. O melhor marketing que existe são os clientes que fazem. Tanto para o mal quanto para o bem. Porque eles tiveram uma boa experiência com o seu produto ou com o seu serviço e eles querem que as pessoas também tenham essa experiência, né? Então, é igual quem usa Xiaomi, por exemplo, né? Que todo mundo usa Xiaomi. Cliente do Nubank. Então, deleitar-se em Deus ajuda um testemunho vibrante. Quanto mais alegre na sua experiência com Deus você estiver, melhor vai ser o seu testemunho, vai ser mais vibrante. Você não vai falar de Deus como uma obrigação. Poxa, eu tô aqui, nossa, tem que falar de Jesus pro meu vizinho, né? Pois é, vamos lá. Vamos lá, vizinho. Jesus morreu para você. Não, não é assim. Eu vivo um relacionamento com Deus, eu desfruto da presença do Senhor, eu me alegro em Deus e eu vou falar com essa mesma alegria para as pessoas. Eu vou falar com essa mesma alegria, o meu testemunho será vibrante, porque a minha experiência com Deus também é vibrante. Então nós precisamos entender que deleitar-se em Deus ajuda a um testemunho vibrante. Acredito que muita da falta de empenho missionário por parte das nossas igrejas que são mais tradicionais é às vezes uma perspectiva um pouco fria de quem Deus é. Um pouco frio de quem Deus é. Muitas vezes nossos cultos não são tão alegres quanto deveriam. Às vezes nós não cantamos tão alegres como deveríamos no culto. Às vezes nós não desfrutamos em casa da presença de Deus como deveríamos. Logo, também não haveremos de evangelizar como deveríamos. Então, deleitar-se em Deus ajuda a estimular o nosso testemunho, a ter um testemunho vibrante. E o quinto ponto é: deleitar-se em Deus ajuda a capacitar o sacrifício. Vou ler aqui na página 34. Prestem atenção na leitura, porque os irmãos estão sem o livro aí, né? Página 34.
Ele fala assim: essas são algumas das coisas que são geradas em nossa vida à medida que nos relacionamos com Deus e encontramos alegria nele. Vamos tomá-las e transformá-las num exame diagnóstico. Pergunte a si mesmo se alguma das seguintes afirmações são verdadeiras a seu respeito. Eu não vou fazer perguntas aqui. Eu vou fazer afirmações e você aí no seu coração responda para você mesmo se é verdade ou não. Com frequência, você sucumbe à tentação. Ou seja, é muito fácil para que você peque. Sofrimento e perda te enchem de medo. Quando você passa por uma situação difícil ou quando você perde algo, você fica repleto de medo. O seu serviço lhe parece enfadonho. Aquilo que você faz não tem muita graça, né? O seu testemunho lhe parece uma obrigação. Você mostrar que é crente ou até mesmo evangelizar para você parece uma obrigação. E os seus sacrifícios te parecem de fato sacrifícios. Toda vez que você se sacrifica por alguém ou pelo reino de Deus, por alguma coisa, aquilo de fato não te dá alegria, é um sacrifício literalmente. Se qualquer uma delas for verdadeira, então isso provavelmente é um sinal de que você não está encontrando tanta alegria em Deus quanto poderia. Porque quando nós estamos alegres no Senhor, Deus é o nosso maior tesouro. E ter que se sacrificar pelo Senhor, sacrificar algo para Deus, não é uma dor, mas é uma alegria. Em Mateus 13:44 fala: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria, ele vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. Nada mais importa. E por último, meus irmãos, deleitar-se em Deus por causa de Deus. Porque aqui nós vimos 5 benefícios de deleitar-se no Senhor. Mas esses benefícios não são o próprio deleite. O deleite é no Senhor. Paulo fala em Filipenses: alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Deus é fonte de alegria. Nós sempre temos razão para se alegrar, é Jesus. E aqui o autor fala, ele faz uma ilustração a respeito do casamento, onde ele fala que quando a noiva casa com o noivo, ela, de certa forma, ela fica alegre, né? Porque, por exemplo, agora a biblioteca dele vai ser dela. Se ela gosta de ler, ela vai ficar bem animada. O carro dele vai ser dela. Tudo que ele conquistou tem vários benefícios. Mas o que de fato ela quer? Ela quer um noivo. O noivo é o maior presente para ela. O noivo é o que ela mais deseja. O resto são benefícios, são coisas boas, mas se não, pode ter tudo, se não tiver um noivo, não tem graça. Da mesma maneira, nós trabalhamos 5 benefícios aqui, mas o maior benefício é de fato o Senhor. Salmos 16 fala: na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra as delícias perpetuamente. Deus é fonte de alegria. Não deve haver nada entre nós e Deus, somente o desejo de desfrutarmos da sua presença. Então, meus irmãos, podemos concluir. Como que nós podemos desfrutar do Senhor ao ponto de ter essa alegria? Porque quando a gente vai falar de alegria no Senhor, parece que é algo muito teórico, né? Parece que, nossa, eu só mudar o meu mindset e pronto. E não é assim. Como nós podemos então desfrutar? Nós não temos outra resposta. Nós podemos desfrutar dessa alegria do Senhor estando com Deus. Estando com Deus. Desfrutando da presença de Deus. Reconhecendo o Senhor em todos os nossos caminhos. Um dos exercícios que o autor insiste para que nós fazemos é: ore sempre. Fale com Deus. Você está no ônibus, fale com Deus. Você está se alimentando sozinho, fale com Deus enquanto você se alimenta. Você está trabalhando, arrume uma maneira de falar com Deus enquanto você está trabalhando.
Estando com Deus. Essa é a resposta para a gente desfrutar do Senhor, é estando com Ele. Não tem uma fórmula mágica. Esteja com o Senhor. Parafraseando Tozer, ele fala que Deus ele não se dobrou ao nosso imediatismo, a esse jeito louco de viver na nossa era. Para conhecer a Deus é preciso dedicar a Ele tempo. É preciso dedicar ao Senhor tempo. Esteja com o Senhor. E para concluir, vamos abrir em Apocalipse 21. Apocalipse 21, versículo de 1 a 4. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam, e o mar também não mais existia. E eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para o seu marido. Eu ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles, e eles serão seu povo. O próprio Deus estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. Sabe por que a alegria não vai ser uma dificuldade no estado eterno, na eternidade? Porque nós estaremos face a face com o Senhor. Nós estaremos face a face com o Senhor, por isso que nós não vamos ter dificuldade em ter alegria. E nós temos dificuldade de ter alegria agora nesse mundo caído, embora nós estejamos desfrutando da redenção, porque nós não estamos vivendo face a face com o Senhor. Então, quando você se dispõe a estar com Deus com frequência, quando você se dispõe ali a orar, a abrir a sua Bíblia, a reconhecer a Deus em todos os seus caminhos, é como se você estivesse tendo um insight daquilo que será no estado eterno. Você está desfrutando desde já de uma presença que no estado eterno será plena. Então nós precisamos aproveitar isso. Nós já temos a vida eterna, mas ainda não a temos como será para todo sempre. Mas nós já podemos desfrutar dessas bênçãos. Então, meus irmãos, é isso. Que essa seja a nossa esperança. Que nós possamos arrumar formas sempre de estar com Deus, porque só estando com o Senhor é que nós viveremos e desfrutaremos dessa alegria. Que o Senhor seja a nossa fonte de alegria e de tudo mais. Que Deus abençoe.